Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Hebreus, capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 11. Esse trecho continua a explicação na pregação primitiva do texto de Salmo de número 95, citado no capítulo 3, em que o autor da carta vai trazendo para os seus primeiros ouvintes, seus primeiros leitores, uma explicação sobre a perseverança, a necessidade da fé perseverante. Ele fala à igreja, aos irmãos, como ele aponta no capítulo 3, verso 12. Esses irmãos já aderiram a Cristo, já são participantes de Cristo, como diz o verso 14 do capítulo 3, mas precisam perseverar nesta fé. Não podem voltar atrás, não podem abandonar Jesus, negligenciar esta salvação grandiosa que lhes é oferecida pela fé. Então, o autor utiliza um modelo de pregação comum nas igrejas do primeiro século, em que se toma uma passagem do Antigo Testamento e aplica, explica, faz uma leitura com lições para as comunidades cristãs. Ao fazer isso, o autor ou pregador abandona a interpretação literal do texto e atribui a esse texto um sentido espiritual, um sentido simbólico para atender às necessidades daquela comunidade para a qual ele se dirige. Observamos claramente aqui que o episódio tratado no Salmo 95 se refere à história dos hebreus na caminhada do Egito até a terra de Canaã. Enquanto estão diante da terra, não creem na possibilidade de tomá-la, de entrar nela e nela viver a sua vida, expulsando e matando ali os moradores daquela terra. Não creem nessa possibilidade e decidem não entrar. Esse episódio é trazido para a igreja cristã como uma lição sobre a perseverança, ir até o final. E ao longo dos vídeos anteriores, fui explicando cada parte dessa exposição da Escritura que o autor vinha fazendo. Chegamos ao capítulo 4 e nos versos 1 a 3, já abordei em vídeo anterior, ele passa a falar sobre o sentido desse descanso de Deus. Sabendo que lá no texto de Salmo, ou no texto de Números 13 e 14, o descanso se referia à entrada na terra prometida. Já no Salmo, atribuído a Davi pelo autor da carta aos Hebreus, muito tempo depois de Josué, ainda fala no hoje dele sobre um descanso que ainda restava. Logo, o autor já mostra para nós que o descanso que ele menciona e está explicando para os cristãos não se referia à entrada na terra de Canaã. Senão, Davi, muito tempo depois, ainda não falaria sobre um descanso que haveria de vir. Com isso, o autor introduz o sentido de que esse descanso se refere a uma salvação definitiva ainda por vir, apresentada como promessa no versículo 1 e estimulada nos versos que se seguem a perseverar, a se esforçar para entrar nela e apresentando como um descanso que ainda resta para o povo de Deus no versículo 9. Bem, para ele sair do sentido literal do texto do Antigo Testamento e passar para o sentido espiritual, simbólico e saindo do sentido de que o descanso seria uma paz de vida numa terra boa, para o sentido de uma salvação futura definitiva diante de Deus, ele então vai fazer essa explicação dos textos, já apontando e mostrando que os textos não esgotavam a ideia do descanso
realizado por si mesmo já. Então, o versículo 4, ele continua dizendo: porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, considerado o sábado, o dia de descanso. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Bem, agora ele utiliza de Gênesis capítulo 2, verso 2, para falar do descanso. Deus entrou no descanso. Na primeira narrativa da criação, em Gênesis, Deus criou todas as coisas em 6 dias e no sétimo dia descansou. Então ele apresenta esse primeiro dado, essa primeira menção a um descanso na escritura do Antigo Testamento. Deus entrou no descanso. Depois de criar todas as coisas, ele então descansou. E aí, na mesma Bíblia, ou seja, nos mesmos 5 livros atribuídos a Moisés, agora ele cita outra passagem, no versículo 5, e novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Sendo que agora, ao citar números 13 e 14, ele o faz por meio do Salmo 95, já citado no capítulo 3 da Carta aos Hebreus, e é o texto ao qual ele está desenvolvendo. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Então, ele propõe esclarecer que há um descanso. Nesse descanso, Deus está, Deus entrou, e nos textos mais na frente, ele vai usar novamente a palavra descanso, referindo-se agora não ao sétimo dia, mas à entrada na terra de Canaã, dizendo que não entrarão no meu descanso, ou seja, alguns ficarão fora desse descanso. Com isso, o autor visa mostrar que o descanso não se esgota no sétimo dia, porque o sétimo dia estaria acessível a todos. No entanto, ele diz, não entrarão no meu descanso. Verso 5. Já li. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Verso 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele. Ou seja, então, ainda é necessário que alguns entrem nesse descanso que Deus já entrou. Ele apresenta esse dado. Deus já está nele. Mas outros não entrarão. Resta entrar alguns nesse descanso. Então, ele joga o descanso para o futuro, como ele já fez no versículo 1, apresentando como promessa. Visto, portanto, que resta entrar alguns nele, ou seja, no descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. As boas novas, o evangelho, para eles, da libertação e a proposta de entrarem nesse descanso. É importante compreender que o sentido de descanso para os hebreus no Antigo Testamento tem a ideia de paz numa terra boa, em viver tranquilamente num determinado lugar. Não esqueçamos que os hebreus têm a sua origem como nômades. Então, o que seria descansar para o nômade? Seria entrar, possuir uma terra definitivamente e ali plantar e produzir e viver a sua vida familiar tranquila. A gente observa esse sentido literal de descanso no Antigo Testamento em Deuteronômio, capítulo 12, versos 9 e 10, que diz assim: porque até agora não entrastes no descanso, e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão, e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então, esse é o sentido de descanso para eles, ou era o sentido de descanso, morar com segurança. Para um nômade, isso é algo muito representativo. Para nós que não temos essa cultura nômade, que a nossa cultura é sedentária, moramos desde que nascemos num lugar fixo, esse sentido se perde e não tem um sentido essa promessa para nós de
parar num determinado lugar e ali produzir e ter uma vida tranquila, porque nós já vivemos nesse modelo sedentário. Por isso, o autor aponta para uma realidade futura, transcendente, espiritual, que ainda está por vir, que é a salvação definitiva realizada na ressurreição dos mortos ou na transformação dos vivos para um novo corpo. A salvação definitiva se realiza ou se realizará nesse momento da ressurreição ou da transformação dos vivos para o novo corpo. Então, resta entrarem alguns, mesmo que tendo ouvido o anúncio da boa nova, do Evangelho, ainda restava entrar. Então, ouvir o anúncio do Evangelho e aderir a esse anúncio pela fé, como os hebreus fizeram no Egito, não concretiza a realização plena do descanso. Eles precisariam entrar na terra de Canaã para ter essa realização concretizada. Bem, ele está falando aos cristãos e utilizando essa mesma analogia para dizer a eles: ouviram o anúncio da boa notícia pelo Evangelho de Jesus, aderiram, passaram a caminhar e a viver e participar de Cristo, mas a salvação definitiva, o descanso de Deus se realizará na ressurreição ou na transformação do novo para o novo corpo. Nesse processo de explicação dos textos do Antigo Testamento para uma realidade cristã transcendente, ele continua, versículo 7. De novo, determina certo dia, hoje, ou seja, se no hoje de Davi ainda restava um descanso, então ele não se realizou na promessa de entrar na terra prometida. Esse é o próximo argumento dele. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, de Josué, segundo antes fora declarado, ou seja, como ele já citou no Salmo, no capítulo 3 anterior desta carta. Hoje, e ele destaca bem esse hoje, se no Davi ainda está no hoje, então o passado não realizou esse descanso ainda. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Verso 8. Ora, argumenta, se Josué lhes houvesse dado descanso, se o descanso fosse entrar na terra prometida, não falaria posteriormente, muito tempo depois, Davi, a respeito de outro dia em que o descanso se realizaria. Com esse argumento, ele está dizendo que o descanso não se concretizou, seja no sétimo dia, quando Deus descansou, seja na entrada por Josué na terra prometida, pois Davi ainda aspira a um descanso muito tempo depois. Com esse argumento, ele apresenta que mesmo Davi não conseguiu entrar nesse descanso ainda. Verso 9. Portanto, é a conclusão, resta um repouso para o povo de Deus. Então, resta, não ainda aconteceu. Nesse verso 9, ele faz uma mudança de vocabulário, provavelmente imperceptível para nós, leitores da Bíblia em língua portuguesa. Por quê? Porque ele vinha utilizando para a palavra descanso uma palavra originalmente grega, que é katapausim. Agora, no verso 9, ele vai utilizar um hebraísmo, ou seja, ele vai tomar a palavra do hebraico e vai helenizá-la, vai transformá-la num formato grego. E essa palavra é sabatismos, que remete ao sábado, ao descanso semanal, que a sua comunidade para a qual ele se dirige compreendia esse sentido claramente, que ele estava se referindo ao descanso apontando para o sétimo dia. Então essa mudança de vocabulário é útil para ele, aos seus primeiros leitores ouvintes, para compreenderem que ele está também utilizando para esse repouso de Deus a ideia presente primariamente no sétimo dia em que Deus entrou, em que Deus descansou. Isso vai ser útil no decorrer dos versículos, como vamos observar. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, e aí já percebemos o porquê que ele usou o sabatismos, referindo-se ao sábado
sétimo dia lá da criação, que Deus entrou, que Deus descansou. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então, ele já estabeleceu. Deus descansou das suas obras e entrou no descanso. Aí ele diz, existe uma pessoa, um ser, que também entrou no descanso de Deus. Bem, quem seria esse aquele? Bem, a gente pode deduzir que seja o próprio Jesus Cristo, uma vez que está no singular. Se estivesse no plural, poderíamos achar que fosse os nossos irmãos em Cristo que partiram e estão com o Senhor. Poderíamos achar se fosse o plural. No entanto, é o singular. Sendo singular, refere-se a uma pessoa. Quem é que entrou no descanso de Deus? Quem é que tomou posse da salvação no sentido pleno? Lembrando que a salvação definitiva se realiza na ressurreição dos mortos. Então Jesus morreu e ressuscitou. A sua ressurreição revela a entrada plena nesse descanso prometido a nós, que ainda não fomos transformados, que ainda não ressuscitamos. Então, Jesus entrou, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Compara-se aqui aquele a Jesus e ao Pai. O Pai entrou no descanso depois de realizar as obras da criação. Jesus entrou no descanso após realizar as obras da salvação. Ele finalizou, ele consumou as obras da salvação na cruz. Então, ao terminar as suas obras, ele também entrou no descanso, à semelhança do Pai, que também ao finalizar as obras da criação, também entrou no descanso. Agora ele diz para nós que não entramos ainda. O Pai entrou, o Filho entrou, mas nós ainda não entramos. Por isso ele diz no verso 11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, quem resta entrar? Nós. O Pai entrou, o Filho entrou, as obras deles já foram consumadas, finalizadas, não há mais obras para a criação, não há mais obras para a salvação, agora o que há é a fé. É a fé nele que precisamos perseverar, que precisamos mantê-la até o final, para que então possamos alcançar pela morte a ressurreição e essa entrada no descanso de Deus, que se refere à salvação definitiva. Então, ele, falando aos cristãos, à sua comunidade cristã, diz, esforcemo-nos. Qual é a necessidade do esforço? Não é a realização das obras. Deus a consumou na criação, o Filho a consumou na cruz. Então, o que resta como esforço? Manter a fé até o final, que exige esforço, que exige aplicação, pois muitos abandonam, pois muitos voltam atrás, pois muitos abandonam o Deus vivo, como ele vai dizer no capítulo 3, verso 12. E esse é o temor dele. Isso é como palavra pastoral de preocupação àqueles que, à semelhança dos hebreus, podem desacreditar, deixar de crer e não perseverar. Um abraço.